Diário de um Homem Supérfluo. Diário de um Homem Supérfluo foi escrito pelo Ivan Turgenev em 1850. E antes de entrar na história propriamente dita, tem um fato interessante, uma curiosidade do Turgenev, que faz muita diferença nesse livro aqui. Que está até escrito aqui no próprio livro também. Mas é o seguinte, segundo os historiadores, os biógrafos, aquelas pessoas que estudam Turgenev, eles mencionam que ele tinha uma certa habilidade, né, uma intuição, um sexto sentido para perceber padrões comportamentais e até mesmo forças sociais que viriam a remodelar o seu próprio país, a Rússia. Isso é tão verdade porque quando eu estava lendo esse livro aqui, eu percebi, nossa, esse tipo de personagem, ele não é estranho, eu já vi em outra literatura russa, escrita anteriormente. No próprio Noites Brancas, do Dostoiévski, que eu acabei de ler tem 2 semanas, é um personagem que me lembrou muito o tempo inteiro esse daqui, com um desfecho diferente, mas me lembrou muito. O próprio Liev, do Ana Karenina, acho que é Karenina que fala, eu não sei falar direito. Eu não falo russo. Mas, enfim, o Liev me lembrou muito também em certos pontos aqui, em certa medida. Daí eu falei, nossa, então são padrões que estão se repetindo. Então, por ele ter essa curiosidade, e quando ele escreve esse livro, daí vem de encontro, no raciocínio, o título, Diário de um Homem Supérfluo. Sempre que eu pego um livro, eu também presto muita atenção no título. O próprio Morten Adler, do livro dele Como Ler Livros, ele menciona isso. Atentem ao autor e também preste muita atenção, a priori, no título. Tentem entender um pouco o título. E eu sempre faço isso, já é um padrão meu. Aí, Diário de um Homem, beleza. Supérfluo. O que é supérfluo? Eu pensei, é aquela pessoa superficial, é aquela pessoa sem conteúdo, aquela pessoa muito fraca nas ideias, né? Muito rasa. Então eu entrei no livro com essa mentalidade. Nossa, e caí do cavalo, obviamente. Porque não foi nada disso. E nem é isso que o próprio Turgenev quer falar. Por quê? Porque, como eu falei, dos padrões. Então, ele é visto como uma pessoa que pegou todos esses padrões que estavam no passado, antes de 1850, na literatura lá russa, e ele faz um livro com esse mesmo padrão, ou muito parecido, e dá um nome para esse padrão, que é supérfluo. Tem um nome em russo que ele deu, só que foi traduzido como supérfluo. Eu não sei falar russo, não vou falar, senão é palhaçada total. Mas a ideia do supérfluo, aqui mesmo na rodapé do livro fala, não é esse tipo superficial de pessoa, não. É aquele, pelo contrário, é aquela pessoa que intelectualmente, ela é alta, tem um nível intelectual alto, mas é aquela pessoa que não consegue se sentir pertencente ao local. Não consegue se expressar no grupo, não consegue entrar em ação em determinadas situações, se sente um peixe fora d'água, ou seja, leva uma vida passiva. E para viver nós precisamos de ação, de ser mais ativos. Então é o tipo de personagem assim, é aquela pessoa que tem tudo para dar certo, mas é uma pessoa que tem uma certa dificuldade, certo? Eu vejo até um pouco como um temperamento um pouco melancólico, aquela pessoa que é muito profunda, né? É um tipo de personagem profundo, pensa muito e não vai para ação. Tem uma dificuldade. Então, vamos lá agora, dito isso, vamos entrar aqui no livro. É a história de um personagem que tem... É o próprio narrador que conta aqui, está em primeira pessoa. Ele tem por volta de 30 anos de idade e ele descobre que ele está com uma doença, que ele vai morrer, tem pouco tempo de vida. E o médico fala, você não pode mais ir lá para fora. É inverno, fim do inverno, mas assim tá frio. O clima não tá favorável, né, em todos os sentidos. Ele também não tá com a mínima vontade de ler, não tá com vontade de fazer nada, tá super down, esperando o fim último. Então o que ele resolve fazer para esperar esse momento? Ele vai escrever um diário. Mas o que ele vai escrever? Vai escrever uma memória. Mas essa memória não é com o objetivo de deixar um legado. Não, porque a vida dele não foi nada disso. Pelo contrário. Então ele escreve essa memória, esse diário com essa memória, e percebe o quanto a vida dele é insignificante, o quanto supérfluo ele é, né? O quanto ele não foi pertencente a nada, né? E ele conta um determinado
uma determinada memória da vida dele, que ele diz que é até a principal, ele no final, ele sente que, como assim, eu não tenho mais memórias, eu só tenho isso na minha vida, ou seja, ele não viveu. Ele conta um pouco da história da mãe, do pai, que eu sinto até que isso aqui, tá escrito aqui no livro, né, no final, que é meio que um pouco de uma autobiografia do próprio Turgenev, porque os padrões do pai e da mãe desse personagem aqui são muito parecidos com os pais do Turgenev. Então eu achei bem legal isso também. Mas resumo da ópera. No final, eu não vou contar aqui a história, que esse não é meu objetivo. É só pra gente ter a vontade de ler, né, de vocês aí, porque foi muito bom. Mas no final, ele chega à conclusão do quão vazio foi a vida dele, do quanto passiva foi a vida dele. E ele se arrepende, né? Então aqui até eu vi, diferente de muitos outros, eu vi uma redenção. Porque ele chega à consciência de que ele fala, poxa, agora, como eu comecei a recordar tudo da minha vida, eu sinto amor no meu coração e eu queria mais tempo para viver. E ele fecha o livro com a frase, vivam vivos. Essa é para refletir, vivam vivos. E tem uma outra coisa que aqui até na orelha do livro fala assim, faz uma metáfora. Porque vocês perceberam que eu falei que era fim do inverno, a primavera vai começar, e primavera a gente sabe é um momento de renovação da natureza, e ao mesmo tempo que a natureza estava se renovando, ele está se esvaindo. Então eu entrei com essa mentalidade, mas no final eu digo não. Eu comecei a ver, eu interpretei isso de outra maneira, porque assim como a natureza está renascendo, tudo bem, a alma dele também estava renascendo. Eu vi isso no final, claro. Porque ele estava vindo naquela escuridão e ele começou a fazer um exame de consciência. Geralmente, quando você está morrendo, né, você faz isso, né? Quando você está em estado terminal, na velhice, geralmente as pessoas começam a fazer isso, né? Porque é se aproximando do fim. Então ele estava fazendo esse exame de consciência e eu percebi que ele não estava se esvaindo. A alma dele, ele estava renascendo. A exponencial estava subindo. Então eu vi isso, assim, como uma coisa muito positiva. E ele termina com um poema, assim, do Pushkin, maravilhoso. Maravilhoso, que eu vou ler aqui, mas, nossa, diz o seguinte, ele bota assim, estou morrendo, vivam, vírgula, vivos. Aqui o poema agora. Que junto à entrada sepulcral, a jovem vida brinque, e a impassível natureza com sua alma, com sua eterna beleza, resplandeça. Eu interpretei, levei vários dias e horas aqui pensando em entender isso aqui, mas o que eu entendi aqui é o seguinte, quando você está ali no túmulo, no fim da morte, você morreu, mas as pessoas continuam vivendo aqui em cima, os jovens, as pessoas, as crianças, tudo continua brincando aqui em cima. E a natureza, né, ela não está nem aí para você. Né, as coisas, né, a impassibilidade da natureza, ela continua vivendo, continua acontecendo com sua eterna beleza resplandecente. Então, na verdade, a natureza ela não está nem aí pra gente. A gente que faça por merecer estar aqui, né, vivendo toda essa beleza que está ao nosso alcance enquanto nos é permitido. Eu acho que foi isso que eu entendi desse livro aqui. E vejam aí se faz sentido para vocês. E leiam, é muito bom.